Líderes populares, figuras que por décadas foram dominantes em alguns dos principais países da América Latina. Governantes que pregaram o socialismo e discursaram em favor da distribuição de renda, mas que, segundo especialistas, distribuíram riquezas e fortunas para parentes e amigos. Nós não podemos esquecer que, por mais populistas e até de esquerda, né, que esses regimes sejam, não é? Na verdade, eles dão muitas vantagens para aqueles empresários da patota, quer dizer, aqueles empresários amigos do rei. Até os anos 2000, a Venezuela era um dos países mais ricos do continente, dono de imensas reservas de petróleo, gás e minério. Foi neste cenário que Hugo Chávez assumiu o poder em 1998 e governou até a morte em 2013, quando assumiu o sucessor indicado por ele, Nicolás Maduro. E a Venezuela, então, mergulhou numa crise econômica sem precedentes que arrastou milhões de venezuelanos para a miséria e a fome. Mas a pobreza passou longe dos governantes. Enquanto isso, os venezuelanos seguem na pobreza. Mas o dinheiro do país, segundo esse cientista político, teve nos últimos anos outros destinos. E é óbvio que a Venezuela, como era uma potência petrolífera, né, a partir do momento que o regime do falecido Hugo Chávez, né, agora sucedido pelo Maduro, se consolidou, não é? Ele passou a financiar uma série desses movimentos em toda a América Latina. Cuba é um país à parte entre os governos de esquerda da região. Por quase 60 anos, foi governado pelos irmãos Castro, primeiro Fidel e, mais recentemente, Raul. Uma reportagem publicada na revista Forbes conta que Fidel Castro teria uma fortuna estimada em 900 milhões de dólares quando morreu em 2016. Um ex-dirigente venezuelano colocou no papel uma denúncia das relações entre líderes latinos e Nicolás Maduro. Hugo Carvajal, um ex-chefe da inteligência que está preso na Espanha, divulgou à justiça que, sob o comando de Chávez e Maduro, a Venezuela financiou ilegalmente campanhas e governos de esquerda por pelo menos 15 anos. O nome de Luiz Inácio Lula da Silva aparece entre os supostos favorecidos. Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato investigou o patrimônio de Lula e o acusou de ter recebido um apartamento no Guarujá como pagamento por contratos da Petrobras e de ser proprietário de um sítio em Atibaia, que teria sido reformado pela Odebrecht. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, esses processos foram anulados. Oficialmente, o ex-presidente declarou ao TSE em 2018 ser dono de um patrimônio de 7,9 milhões de reais em imóveis, carros e uma previdência privada. Para o cientista político, o governo Lula dizia priorizar o social, mas não foi bem assim. É só você comparar o que foi, no governo Lula, o Bolsa Família com o Bolsa Empresário e o Bolsa Banqueiro, principalmente, não é? Graças à altíssima taxa de juros cobrada pelos bancos, né? Os banqueiros nunca passaram tão bem, nunca se saíram tão bem, né, como num governo de esquerda, ou pretensamente de esquerda, como se dizia ser o governo Lula. Na lista de Hugo Carvajal também está a atual vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. Ela e o marido, Nestor, governaram o país por 12 anos. Cristina também é suspeita de ocultar um patrimônio bilionário. De acordo com o jornalista Hugo Alcomada Mon, os negócios suspeitos e a corrupção enriqueceram a família Kirchner. Los dos eran abogados
Tanto Néstor quanto Cristina eram advogados numa cidade pequena, no interior da Argentina, e tinham algumas propriedades. Mas desde que entraram para a política, o que se nota é um crescimento quase geométrico da riqueza deles. É um crescimento, poderíamos dizer, quase geométrico. Ele diz que o patrimônio declarado oficialmente pela família beira os 30 milhões de reais, mas afirma que a verdadeira fortuna dos Kirchners está nas mãos de amigos, como Lázaro Baez. Muito humilde. Ele era pobre, andava a cavalo porque não tinha dinheiro para ter carro. Coincidência ou não, ele teve acesso a contratos assinados pelos Kirchners e logo era dono de uma frota de 1000 carros e caminhões, além de dinheiro em espécie e até obras de arte. Lázaro Baez seria o gestor de parte da fortuna não declarada de Cristina Kirchner, como hotéis de luxo em El Calafate, na Patagônia, e imóveis em Buenos Aires. Puerto Madero tem vários departamentos. E diz que é impossível calcular o patrimônio dos Kirchners. O jornalista argentino aponta um antídoto, uma vacina anticorrupção que pode melhorar a saúde da democracia na América Latina. Com instituições fortes, podemos ter bons resultados. A outra hipótese é esperar um super-herói para resolver tudo. Isso não funciona. Isso não funciona.